A Peste e o País que se Perdeu. Então, nós vamos bater papo com o poeta Volmir Cardoso. Volmir, seja muitíssimo bem-vindo ao nosso Flibcast. Não vou falar que você é professor, tá? Aqui você não é professor, aqui você é escritor. Às vezes parece que o Pimenta não sabe fazer pergunta ou faz sempre a mesma pergunta. Não, são perguntas importantes, essenciais, e nós estamos com um público diferenciado assistindo ali. Esse livro, ele foi escrito num contexto pandêmico. Então, eu queria que você falasse um pouco, antes de qualquer coisa, da gênese dos textos, né, dos poemas do seu livro de estreia. Ok, Pimenta. Acho que você disse assim, né? De um lado há o poeta, de outro o professor, e as coisas se misturam. Como professor também de universidade, pesquisador, a gente viveu aquele momento da pandemia de uma maneira bastante complicada, né? Nós tivemos que dar aulas remotas, nossas pesquisas viraram pesquisas muito solitárias, feitas em casa, né? Nós não tínhamos mais um encontro com os colegas, com os professores, e ao nosso redor estava a morte rondando, né? Então, assim, aquelas primeiras cenas da pandemia, logo ali na primeira metade de 2020, aquilo tudo foi muito assustador, né? Assustador porque a gente viu as valas abertas, a gente viu as famílias não podendo cumprir o luto diante das perdas que elas tiveram. As pessoas próximas a nós também começaram a correr risco, né, de morte. E mais do que isso, a gente já vinha, mesmo um pouco antes da pandemia, enfrentando um cenário num contexto mundial, mas mais especificamente no Brasil, também muito difícil. Um cenário de polarização política e uma certa perspectiva bastante nefasta que se desenhava para nós, que era de perceber que algumas utopias sociais que a gente tinha crescido com elas, né, passando pelos difíceis anos 90, mas com aquelas utopias que vinham do processo constituinte da nova república, né, do final dos anos 80, essas utopias elas estavam sendo esgarçadas, elas estavam sendo suplantadas por uma fala, por um discurso de ódio, por algo que começou a dominar o cenário da vida brasileira ali a partir de 2017, 2018. Então, quando a pandemia veio, foi um combo, né? Assim, um combo de horrores, alguma coisa assim muito asfixiante em vários sentidos, porque a gente não sabia direito para onde as coisas estavam indo, né? Tanto do ponto de vista sanitário, mas do ponto de vista subjetivo, do ponto de vista dos nossos sonhos, daquilo que estava acontecendo naquele momento com o país. Então, o meu livro foi uma forma de tratar desse momento específico utilizando a linguagem da poesia, porque é um sentimento que, apesar de ter lido bastante sobre isso, mas pela primeira vez eu havia realmente sentido isso, de que em determinados momentos a arte salva, né? Que em determinados momentos só a intuição da arte é capaz de nos fazer sentir coisas importantes ou expressar coisas que a gente sente e que se não for por outros meios a gente não consegue expressar, né? Então esse livro, A Peste e o País que se Perdeu, é fruto desse esforço. Certo. O seu livro é constituído por algumas seções ou partes, né? Assim, rapidamente. Mortos-vivos, assassinados, isso, e fundação. Sim. Confere. São 3 partes. 4 partes. Ah, tá. Mortos-vivos. Ah, tá. Faltou a peste. Assassinados, desculpa. A peste e fundação. Perfeito. Ok. Especificamente em assassinados, nós falamos de pandemia, mas infelizmente, não sei se felizmente ou infelizmente é bastante ambíguo, mas nós não precisamos de pandemia para genocídios ininterruptos. Sim. E eu acho que você apresenta isso. Acho não. Você apresenta isso em Assassinados. Você põe ali o título dos poemas, né? Ou pelo menos uma referência. Sem terra, estudante, negro, gay, índio, mulher. Então você fechou numa sessão. E esses poemas
vão, pelo menos, remeter a pessoas que são assassinadas, se não o fato em si, né? Mas são colocadas num processo de morte contínuo, né? Não natural. Tá? Sim. Então, a sua preocupação em relação às minorias, ela transparece aqui. Tá? Então, Sim. É uma realidade de uma poesia engajada e gostaria que você falasse sobre esse seu engajamento, porque muitas vezes parece algo negativo. Ah, é um poeta político, é um poeta panfletário, é um poeta engajado. Será que isso é ruim? Pois é. Isso. A gente poderia recuperar, por exemplo, a discussão sobre o realismo no século XIX. Quer dizer assim, para o artista do realismo, para o escritor, ou mesmo para o poeta, havia muito uma preocupação de que ele pudesse construir personagens ou personas líricas, no caso da poesia, que pudessem ser a expressão particular de um tipo social. Sim. Né? Então, assim, uma preocupação de que aquilo que você está apresentando na literatura é fruto também de uma observação muito aguda do presente, da vida presente, das pessoas do presente. E colocá-los como personagens e colocá-los como discurso significava respeitar muito esse senso de realidade do presente. Isso entrou num processo de crise, que eu não vou retomar aqui, né, no decurso do século XX, mas a gente observa que o realismo, ou pelo menos um certo desejo de realismo, ele atravessa especialmente a arte do mundo subdesenvolvido, da periferia do capitalismo. Né? Então, assim, isso não é só no Brasil, mas é da realidade latino-americana. É quase que inescapável você não, de alguma forma, falar das feridas do social. E com uma responsabilidade também sobre o modo como você vai dizer sobre isso. Então, a poesia, que às vezes é vista como um espaço mais do ego, mais pessoal, mais intimista, que não teria tanto esse compromisso, ela também é um campo de batalha do social. Né? Adorno já dizia que assim, a poesia, por mais que ela pareça, né, ser um lirismo subjetivo, individual, não, tem o social ali dentro. E alguns de maneira mais explícita, como é o meu caso. Né? Então, por exemplo, na pandemia, para mim foi muito importante partir de uma seguinte perspectiva. Estava ruim para todo mundo, mas eu, professor, era um cara de classe média, sabe? De classe média, com algum conforto, que estava recebendo um salário no final do mês, que estava podendo, com todos os percalços, trabalhar de casa, né? Fazer meu trabalho de casa, em boa parte do período pandêmico. E aí eu comecei a pensar, tem gente que está numa selva muito mais cruel do que eu estou vivendo. Né? Então eu pensei no entregador, né? Correndo contra o tempo, o delivery disparou e todo mundo tendo que trabalhar assim com uma rotina frenética nas ruas, né? Esses aí que a gente chama de trabalhadores uberizados. Então esses foram, né, aqueles que foram colocados na linha de frente, né, do processo. Então assim, havia também uma fratura econômica e havia esses 4 séculos de escravidão que pesam sobre nós, de toda a violência histórica do país, que no momento de crise, como que a gente viu na pandemia, seria o momento, né, da gente buscar formas de solidariedade maior do ponto de vista da organização do governo, né, da nossa organização enquanto sociedade, e a gente viu o contrário. Nós vimos exatamente uma necropolítica acumulada historicamente nesse país e que foi impetrada, né, aos mais pobres, aqueles que não podiam, né, como eu, de classe média, ficar em casa. Então, assim, havia gente, né, que historicamente acumulava muito mais sofrimento, violências, assassinatos, né, enquanto tipo social, do que eu, né? Então, eu tentei me colocar um pouco no lugar dessas pessoas para eu também entender o meu próprio lugar. Né? Eu acho que esse é um esforço da criação de personagem. Você que é um prosador, além de ser um grande poeta também, você, com certeza, você sente isso, né? Criar uma personagem é quase como criar alguma coisa que sai de você e olha de volta para você, né? Foi um pouco esse esforço, assim, né? Sentido nessa especular sessão, assim, da literatura. Né? Um sair de si, né? Eu acho que uma última pergunta, a gente se debruçou bastante sobre a temática. Agora, a forma, e eu gosto muito quando você fala sobre
como se utilizou certas técnicas, né? E o formato. Você aboliu a pontuação. Nos seus poemas não há pontuação. E na grande maioria dos poemas, tudo em minúsculas. Tá? Você teve um propósito, eu quero saber desse propósito. O partido social para chegar na forma. Você deve se lembrar de um homem negro que foi assassinado nos Estados Unidos pela polícia, foi sufocado pela polícia, chamado George Floyd. Certo. Isso acontece ali um pouquinho antes da pandemia, e aí tem levantes da população negra nos Estados Unidos e tal, e a frase que o George Floyd diz quando ele está sendo sufocado pela polícia, ele diz: eu não posso respirar. Isso é quase que uma coisa assim, mais do que o lamento, né, o desespero de alguém que está ali sendo sufocado até a morte, parecia ser um grito social mais amplo. Assim. Nós não estávamos conseguindo respirar já desde antes da pandemia, assim como eu acho que nós ainda não estamos conseguindo respirar. Em que sentido? Eu estava lendo, justamente naquele início da pandemia, um pouco de filosofia da comunicação, e um dos filósofos que eu lia bastante era o Franco Berardi, o filósofo italiano. E ele escreveu um livro chamado justamente Asfixia, até meio profético em relação à pandemia, né? Mas o que ele estava dizendo é que a gente está tão entulhado de signos, de excesso de comunicação apenas pelos caminhos do algoritmo, nas redes sociais, que a experiência do humano ela tá muito rebaixada. A experiência humana está extremamente rebaixada. Ela está cada vez mais acelerada e ela está simplesmente num voo acelerado de superfície. Então, assim, partindo dessa perspectiva, como é que você se expressa? Como é possível expressar a crise que a gente está vivendo? Isso pode ser um discurso político bem feito ou mal feito, isso pode ser um estudo filosófico, pode ser, né, feito no âmbito teórico, com toda a pontuação, com todas as vírgulas. Mas a poesia, para falar de um momento de crise como esse, ela não pode ser uma poesia toda certinha. Pelo menos não para aquele momento que eu estava vivendo especificamente. Certo. Então, abolir a pontuação era fazer com que o leitor também sentisse um pouco essa falta de ar, de ler as coisas sem poder ter pausa, ou de repente, ter quebras sintáticas que vão obrigar o leitor a tentar buscar uma tensão também no sentido que ele está tentando construir ali. Porque nós somos hoje treinados para captar o sentido na superfície o mais rápido possível, né? Numa economia de retenção da atenção extremamente acelerada. A poesia, ela vai na direção contrária. Sim. A poesia, então, nesse sentido, né, quando eu busquei fazer também algumas estratégias formais de abolir a pontuação, do uso do Injambaman, né, de fazer alguns cortes sintáticos dentro do verso, de, às vezes, usar alguns elementos concretistas, né, de brincar um pouco com as palavras soltas na página, é para criar uma dificuldade ao leitor, né? Mas uma dificuldade que faça o leitor pensar: eu estou lendo algo sobre a crise do meu tempo, que era, obviamente, também, e é a crise minha também, como pessoa vivendo esses tempos difíceis que a gente vive, né? Então, o livro, eu acho que é datado em certo sentido, né? Mas o livro, ele segue também, talvez interessante para seguir pensando a crise da nossa época que nós seguimos vivendo. Mas é um conteúdo importante e uma forma também importante. Valmir, nós agradecemos muito a sua entrevista, tá? Trouxe um conhecimento de poesia e veio uma parte professoral também, viu? Veio, não tem como fugir disso, né? Mas nós agradecemos bastante, foi excelente conversar com você. A gente que agradece, valeu, muito obrigado pelo espaço. Pessoal, então agora damos uma paradinha no nosso Flipcast e aguarde o próximo episódio.